Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando em casa, né? Os alunos que podem estar em casa. Claro que as atividades essenciais não pararam e agora a gente tem uma retomada aí, né? De algumas atividades também, mas os alunos que podem estar em casa, né? Que mantenham todos os cuidados, né? De acordo com o Ministério da Saúde, tá? Hoje, então, a gente vai tecer algumas observações sobre, tá? Um conteúdo que a gente já disponibilizou um material, uma obra de direito empresarial, tá? E também a legislação. Nós temos a Lei 11.101 de 2005, que ela regulamenta, então, a falência e a recuperação judicial, tá? Esses materiais que foram disponibilizados, eles versaram, né, sobre, o último conteúdo foi sobre crimes falimentares, tá? Então, hoje a gente tece algumas observações, então, sobre crimes falimentares, tá? Nós temos lá no capítulo 7, na seção 1, dos crimes em espécie, tá? E aí nós temos o crime que é fraude a credores, tá? O artigo 68 da referida lei, ele traz no artigo 68 uma conceituação do que é um crime falimentar, mais especificamente a fraude contra credores, certo? O que nós temos aqui então, tá? O que é a conceituação do crime falimentar, mais especificamente então fraude a credores, tá? É uma prática então, tá? Antes ou depois da sentença, que decreta a falência ou concede então a recuperação judicial ou ainda homologa a recuperação extrajudicial, tá? Ela enseja num ato fraudulento e que possa resultar prejuízo aos credores, tá? Esse prejuízo tem por objetivo, então, obter uma vantagem indevida para si ou para outrem, que é o que dispõe o artigo 168. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma conceituação do que é, então, o crime falimentar, mais especificamente, então, a fraude a credores, tá? Então, pode ser nessas três situações aqui, com a decretação da falência, com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação de uma recuperação extrajudicial, certo? Que o agente cometa o quê? Um ato fraudulento e que possa resultar, então, em prejuízo aos credores, tá? Bom, mas por que prejuízo? Porque alguém vai obter vantagem, tá? Então a legislação ela é clara quando menciona vantagem para si ou para outrem, né? Ou para outra pessoa. Essa é a conceituação, então, do crime falimentar, disposto aqui no artigo 168 da Lei 11.101 de 2005, tá? Mas qual é a pena que nós temos aqui, então, para os crimes falimentares, então, tá? Que é fraude a credores. A pena, ela varia entre 3 a 6 anos mais multa, tá? Acho que é importante a gente ver que o parágrafo primeiro, ele dispõe, então, que essa pena pode sofrer um aumento, pode ter um aumento de 1/6 a 1/3, tá? Se o agente elaborar escrituração, então, contábil ou balanço com dados inexatos. Aqui ele traz o cabimento, quando é que tem, então, um aumento da pena, certo? Se houver, então, essa elaboração, né, contábil com balanços de dados inexatos, tá? Da mesma forma, o inciso 2 trata aqui omitir na escrituração contábil ou no balanço lançamento que deles deveria constar ou alterar escrituração ou balanço verdadeiros. Então, aqui há uma omissão dos dados, né? A gente pode dizer que está se maquiando aqui os dados verdadeiros, né? E
tem uma omissão ou uma alteração na escrituração, tá? Também enseja no momento de pena o inciso 3, destruir, apagar ou corromper dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistemas informatizados, tá? Então, destruir, né? Apagar e corromper também é uma das situações que ensejam num aumento de pena, que ela varia entre um sexto a um terço. Inciso 4, simular a composição do capital social. Então, quando uma empresa ela é constituída, né, ela tem uma integralização do capital social, né? Então, cada sócio integralizou um valor X, né? Um valor para compor, né, a constituição da empresa. E nessa situação onde há uma simulação da composição do capital social, eu digo que integralizei 100 mil e não integralizei esse valor, isso sim também vai ensejar um aumento de pena, tá? Temos também o inciso 5º, destrói, oculta ou inutiliza total ou parcialmente documentos de escrituração contábil obrigatórios. Então, destruir, ocultar ou inutilizar, tá? Também ensejam um aumento de pena. Artigo 68 caput, nós temos conceituação de crime falimentar, mais especificamente, então, a fraude a credores. E aí, no parágrafo 1º, nós temos as situações de aumento de pena, que pode variar de um sexto a um terço. Nós temos do inciso 1 ao inciso 5, que mencionam as situações, tá? Bom, depois nós temos contabilidade paralela, tá? Que tem a previsão legal aqui no parágrafo 2º, tá? 3º e 4º. O que nós temos aqui, então? A pena é aumentada de um terço até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Terceiro, então, nas mesmas penas incidem os contadores, os técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrem para as condutas criminosas descritas nesse artigo, na medida de sua culpabilidade, tá? Então, o parágrafo 3º, ele menciona quem é que responde, né? Mas essa responsabilidade é de acordo, então, com a culpabilidade do agente, tá? Então, quem responde? Contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais, né, que possam ter auxiliado, então, nesse ato fraudulento, tá? Acho que é importante também a gente mencionar, né, a próxima situação aqui é violação de sigilo empresarial, tá? Então, violação de sigilo empresarial, ela pode sim, né, ser considerada um crime, sim, um crime, né? Um crime falimentar, só que ele tem uma peculiaridade, tá aqui no dispositivo 169, tá? Violar, explorar ou divulgar sem justa causa sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira, tá?